A Polícia Federal foi acionada para investigar o deputado bolsonarista Gilvan da Federal, que em uma comissão da Câmara dos Deputados disse que deseja que Lula seja morto. Isso pode ser caracterizado como incitação ao crime e também ameaça, porque essa comissão estava justamente discutindo a resolução para que os seguranças do presidente e dos ministros não tenham armas. Eu vou mostrar o vídeo da declaração. E o deputado, ele é um completo nécio, ele não pode fazer esse tipo de declaração. E aí ele quer se defender com o direito e liberdade de expressão. Não, na condição de deputado, no contexto que nós vivemos, nós não podemos fazer esse tipo de declaração ou tolerar essas falas do deputado Gilvan da Federal. Então, o correto seria ele ser cassado, investigado e depois cassado. Porque o parlamento de hoje é 2025. Não é o parlamento na época do pai do Fernando Collor, o Arnon, que tirou a vida de um colega. E nós estamos vendo, ao longo dos últimos meses, ameaças contra Lula se proliferarem a ponto de um homem, o Tio França bolsonarista, ter tirado a própria vida num ataque ao STF. Quase que eu falo uma palavra aqui que pode acabar complicando o vídeo. Na sua opinião, esse deputado deveria ser cassado? Segundo ponto aí importante. Você acha que o deputado, ele fez uma incitação ao crime? Ele quer mesmo que o Lula perca a sua vida? E o que você acha? Muitos estão culpando a polarização. Eu acredito que a polarização não tem a culpa por esse tipo de fala dos bolsonaristas, mas qual a sua opinião? Concorda que ele precisa ser cassado e que a Polícia Federal tem que investigá-lo? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. Vou mostrar já o vídeo para vocês do Gilvan da Federal. Você já deve ter visto esse deputado, esse beócio. Ele é o parlamentar que fica sempre com a bandeira do Brasil aqui, como se fosse uma toalha. Ele fica para cima e para baixo com essa bandeira. É um cara simplesmente patético que deu declarações patéticas numa comissão que estava discutindo se os seguranças do Lula e dos outros ministros precisam ou não terem armas. Então o contexto diz muito a respeito. Primeiro que nós estamos buscando desarmar os seguranças do Lula. E agora eles estão falando para tirarmos a vida, que ele deseja que Lula perca a vida. É muito interessante esse contexto que o nosso querido Gilvan da Federal falou. Olha só, dizer mais, esse aqui é o Gilvan. Você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá pro quinto dos infernos. É um direito meu. Eu vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá pro quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele tá vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que tá afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem, que ele ande com seus seguranças desarmados. Parabéns, Paulo Bilisque. O meu relatório é... Como que esse cara fala uma fala dessa? Reitera. Reitera. O deputado, ele tem que aprender, como eu falei pra vocês, que nós não estamos mais na época do pai do Fernando Collor. Porque quando ele fala que ele quer que o Lula morra, ele está sim citando seus seguidores. Porque ao longo dos primeiros meses, agora de 2025, nós tivemos várias operações da Polícia Federal para prender pessoas, lobos solitários, que estavam se dirigindo até Brasília para cometerem atos que atentariam contra a vida das pessoas e contra a vida desses próprios presos. A cada 15 dias tinha um ataque à Polícia Federal, ou tinha uma suspeita, uma denúncia, a Polícia Federal era acionada. No ano passado, nós tivemos o caso mais emblemático de todos, aquele Tio França, aquele patriotário, que saiu da casa dele, percorreu metade do país, ele morava no Paraná, percorreu metade do país, foi até Brasília, jogou uma bomba na estátua do STF, explodiu o próprio carro e depois se deitou, ou deitou-se, com a cabeça sobre os explosivos e se explodiu. Motivado justamente pela loucura, pelas conspirações promovidas pelos bolsonaros. Ou pelos bolsonaristas. E essa tragédia do Tio França foi ainda maior porque a esposa dele colocou fogo na própria casa e depois perdeu a vida.
algo muito mais grave poderia ter acontecido. Então esse parlamentar, ele tem que ser muito responsabilizado e não venham querer falar que isso é culpa de polarização. Não! Porque toda hora falar é culpa da polarização. Polarização é uma coisa, imbecilidade é outra e violência é outra. A polarização faz parte do nosso processo de amadurecimento político. Faz parte. E o nosso país, nos últimos anos, cresceu muito em termos políticos. Os lados estão muito mais bem definidos, mas muito mais. Hoje as pessoas conseguem se identificar. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo. Nosso país amadureceu politicamente. Ai, mas a polarização levou à violência. A violência é provocada pela imbecilidade das pessoas e principalmente pelos bolsonaristas que não conseguem discutir política. Os bolsonaristas, o que eles fazem? Eles só têm o auê, só têm a baderna, só têm a retórica verbal. Então, acaba acontecendo isso. Qual é a proposta do Gilvan da Federal? Nenhuma. E agora, que ele é da Federal, vai ser investigado pela Polícia Federal. Porque a Advocacia Geral da União, com o Jorge Bessias, solicitou a investigação para verificar se houve incitação ao crime e principalmente ameaça. E ele tem que ser investigado. E um processo contra ele, uma ação contra ele, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados precisa ser movida. Porque ele é um parlamentar. E na condição de representante do povo, na condição de um integrante dos três poderes, na condição de um integrante do legislativo, ele não pode desejar que o Lula perca a vida. É diferente de eu falar, eu quero que o Lula morra, eu quero que o Bolsonaro morra, eu quero que o Tarcísio morra, eu quero que o Haddad apodreça. Eu posso falar isso, porque eu sou um cidadão, eu não tenho um cargo público em uma das esferas dos poderes da República, desejando que a liderança do outro poder acabe morrendo. Eu não posso fazer isso. Então os bolsonaristas têm que começar a entender mais como funciona a República, como funcionam as instituições, como funcionam as liturgias dos cargos. Porque se eles não sabem como medir garfo e faca, eles só se alimentam com as mãos, eles têm que entender que o Congresso é um local civilizado. E esse tipo de gente, com comportamento de símio, não pode ocupar cargos públicos. Precisam levar um corretivo. Um corretivo disciplinar. Olha, amigo, aqui você vai comer com garfo e faca. Aqui você vai fazer xixi dentro da privada. Se na sua casa você faz xixi no poste da sua sala, aqui não. Aqui você vai fazer no banheiro certinho e sem respingar. Tem que educar, tem que civilizar, é difícil. Tem que chamar um adestrador. Esse cara, eu vou mostrar pra vocês um vídeo. Ele é conhecido por ter batido boca com o Marcos Doval. Com aquele senador pastel também, olha só. Olha só. O Marcos Doval aqui, ó. E esse é o Gilvan da Federal. Ó. Ó o bate-boca aí, ó. Coisa mais patética. Olha só como que um intimida o outro. Acho que quase eles se dão um beijo na boca, hein? O Marcos Doval tava olhando. Ó. Ele inclinou pra dar um beijo, hein? Se o Marcos Doval faz assim, ele beija o Gilvan da Federal. E aqui parece que quem tá afastando é o Eduardo Girão. Ó. É o Girão. Não, é o Sóstenes Cavalcante. Ó, como que. Só faltou dar um beijo de língua. Ó, se aproximaram. Ó. Sei não, hein? Um fala que é da Polícia Federal, gosta de arma. O outro é da SWAT, diz que era da SWAT, gosta também de ficar pegando em pistolão. Suspeito.